Olá, muito boa tarde para vocês, canalhas de todo o Brasil, ao vivo aqui no UOL, com um pouquinho de atraso hoje. Estamos com um pequeno probleminha, tivemos um pequeno probleminha técnico, mas já estamos no ar. O João Carlos Albuquerque, o grande canalha desse país, já vai entrar, já deu um problema ali. Há problema com todo mundo, o Brasil tem um problema, quem está sem problema é o Benfica de Portugal, que contratou o técnico Jorge Jesus do Flamengo. Que coisa, hein? Quem diria que o Jesus ia sair do Flamengo? O meu convidado, o convidado dos canalhas desta tarde, apostava nisso. Ele está aqui. Elzo Aloísio Coelho. Elzo, volante do Atlético Mineiro, do Palmeiras, volante por 3 temporadas do Benfica, ídolo em Portugal, mas, sobretudo, titular da Copa do Mundo de 1986, equipe do Tele Santana, chegou a deixar Falcão, o rei de Roma, no banco de reservas, porque ele, Elzo, era o rei de Machado, lá no sul de Minas Gerais. Muito boa tarde para você, Elzo. Prazer recebê-lo aqui no UOL. Nós já batemos papo no canal do YouTube Os Canalhas, mas agora no UOL, para todo o Brasil. O João Canalha está trupicando na internet, daqui a pouco ele chega. Tudo bem, Elzo? Está aí no sul de Minas, está na sua Machado, e o Jorge Jesus está lá em Portugal. Chegou hoje pela manhã, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Mais uma vez, uma satisfação estar com você que é um grande amigo, um grande parceiro. E quando a gente tem o privilégio de participar de um papo bacana como esse, a felicidade é muito grande. E é claro que está lá o Jorge Jesus chegando em Portugal e nós aqui, né, para falar do Jorge Jesus. Isso é o futebol, né? O futebol tem dessas coisas, né, Rodrigo? E às vezes você está bem num lugar, de repente você tem que ir para o outro lado. É desse jeito. Futebol, infelizmente, a fila anda. Ô, Elzo, a gente vai falar muito da sua carreira, seleção brasileira, Tele, Atlético Mineiro, Palmeiras, Benfica de Portugal, mas eu quero saber de primeira de você. Você esperava que o Jorge Jesus, depois de tantos e tantos títulos, ele sacudiu o futebol brasileiro? Isso é inegável. Não dá para negar isso. Ele mexeu com o futebol brasileiro. E, de repente, ele ganha mais um título, que foi o Carioca, e vai embora. Muita gente não acreditava nisso. Você que é lá, jogou muito tempo no Benfica, conhece o presidente, conhece a diretoria, você esperava que ele pudesse retornar ao Benfica mesmo, já que ele teve passagem pelo Benfica, começou no Benfica, diz que ele tem muita gratidão pelo presidente atual lá. Quando você está bem, né, principalmente o Jorge Jesus, que estava muito bem aqui no futebol brasileiro, no Flamengo, o trabalho que ele vinha fazendo realmente excepcional, ele chegou aqui e mudou a cara do futebol brasileiro, que muita gente não acreditava no início, né, achavam que era loucura contratar um treinador português, mas eu já conheci o Jorge Jesus do Benfica, tinha sido várias vezes campeão no período que passou como técnico do Benfica, e eu sabia que ele poderia vir no Brasil e fazer um diferencial. E isso ele acabou fazendo no Flamengo, Rodrigo. Ele fez um trabalho muito bacana, um trabalho sério. Com isso, conseguiu os títulos aí que disputou. Inclusive, na última semana, conseguiu o título do Campeonato Carioca. E isso somou ainda mais dentro do seu currículo e até mesmo para deixar o Benfica. Eu conversava com alguns jornalistas, alguns dirigentes do Benfica há mais ou menos 20 dias, há 30 dias atrás, e já dava certa a contratação do Jorge Jesus. O porquê dessa contratação? É a parte financeira. Infelizmente, não tem como se concorrer e nem se disputar. Além de ser o país de origem dele, onde ele nasceu, existia uma proposta irrecusável do Benfica. Então, seria muito difícil para o Flamengo, nesse momento, segurá-lo. É uma pena, porque realmente ele estava fazendo um grande trabalho aí no Flamengo. Se você disse aí, né, Elzo, estou tentando colocar o João na conversa aqui, daqui a pouco ele já está acessando, mas você disse aí que seria muito difícil para o Flamengo segurar o Jorge Jesus. Por quê? Pela questão financeira mesmo, Elzo? Tem muito dinheiro lá em Portugal? O Benfica é um dos grandes clubes do futebol europeu, né? Eu posso dizer isso porque joguei lá e sei da condição do Benfica. Há pouco tempo estive lá fazendo uma visita, o Benfica cresceu muito. Na minha época já era um clube de ponta e nunca foi problema para o Benfica a parte financeira. Existe sim alguns questionamentos, né? Com relação ao Jorge Jesus, que é a oposição. Então, sempre tem essa oposição que não é a favor da contratação do Jorge Jesus. Mas o atual presidente sabe
que ele fez um grande trabalho lá, e também, é claro, tem visto aqui no Brasil, viu tudo que ele estava fazendo aqui, e se ele não tivesse ido para o Benfica, você pode ter certeza que alguma proposta grande ele ia receber de outro país, e com certeza ia deixar o futebol brasileiro. Porque quando você está fazendo um trabalho bacana, acontece esse tipo de coisa. Foi o que aconteceu com o Jorge Jesus, essa proposta era irrecusável. Você mesmo, né, Elzo? Você foi titular da seleção brasileira na Copa do México em 86, uma surpresa para muita gente, só convocava o eixo Rio-São Paulo ou Europa, já tinha essa coisa da Europa, já, porque era o momento em que os jogadores estavam saindo, mas você ainda estava no Atlético, foi convocado e sai logo depois da Copa, exatamente para o Benfica, onde você ganha títulos nacionais, chega à final de uma Champions, onde em 88, você me corrija se eu estiver errado, vocês perderam para o PSV Eindhoven, mas chegaram na final, ainda era a Champions League, era conhecida como Cup League, né? Copa dos Campeões, não Liga dos Campeões, mas enfim, você chega na Europa e faz a sua história lá no Benfica. E eu soube que você chegou a receber até uma conexão, um contato do Real Madrid, mas você preferiu o Benfica na época. É mais ou menos o que você estava dizendo, né, Elzo? Se ele não vai para o Benfica, alguma outra grande equipe ali do circuito europeu ia levar ele embora. Com certeza, porque, veja bem, eu me lembro quando jogava, eu vim da Copa do Mundo, tive uma proposta do Real Madrid, muito boa para ir para o Real Madrid, e na realidade eu tinha um sonho, o sonho dos meus ídolos, né? E meus ídolos do futebol eram Nelinho, Zico, Pelé e Eusébio. Então o Zico estava comigo na seleção, o Nelinho estava jogando no Atlético, o Pelé eu conheci. E depois eu tinha que ter a oportunidade de conhecer o Eusébio. Então foi onde eu optei a jogar no Benfica. Até que financeiramente não era a questão maior, era do Real Madrid, mas eu preferi jogar no Benfica. Então eu fui pelo amor, né? O amor de conhecer um ídolo, né? Que era o Eusébio, que eu acabei fazendo uma grande amizade com ele, uma pessoa na época extraordinária, pena que hoje não se encontra aqui, mas foi um grande profissional. O Jorge Jesus, você pode ter certeza que ele foi sondado por outras equipes também. Não foi só pelo Benfica, isso já havia, inclusive na China, tinha equipe na China querendo o Jorge Jesus, como em outros clubes europeus queriam o Jorge Jesus. Ele optou, fez o que eu pedi, ele optou pelo Benfica, primeiro que ele já tinha feito um trabalho muito bom no Benfica, e depois que a parte financeira também não era ruim, e outra coisa é o país dele, né? É onde está a família dele. Então, seria muito difícil para o Flamengo. Então, o Flamengo tem que agradecer muito ao Jorge Jesus, porque o período que ele teve aqui foi 10 títulos, Rodrigo. Se não me engano, é isso, 10 títulos que ele deu ao Flamengo. Em pouco tempo, né? Então, ele veio aqui e mostrou que ele tem nível para dirigir qualquer equipe do futebol brasileiro. E isso foi no Flamengo, que é uma grande nação. E parabéns ao Flamengo de ter contratado. Ouvindo o Elzo, quando entra o Rodrigo, muda a tela, eu vejo ele, ouço ele. O João está quase entrando aqui, João Carlos Albuquerque, o Canário, teve um probleminha de internet, a gente ouviu rapidinho o João, daqui a pouco o João entra na conversa, mas complemente, Elzo, o Jorge Jesus poderia dirigir qualquer equipe do mundo hoje, né? Tranquilamente, as propostas para ele não era só a proposta do Flamengo, não era só a proposta do Benfica, ele tinha a proposta da China, ele tinha a proposta do Japão, ele tinha a proposta de outros clubes da Europa, e ele optou pelo Benfica, porque, foi como eu disse, eu contei a história aqui do Real Madrid me querer, mas de repente eu queria jogar em Portugal porque meu ídolo estava lá. E a mesma coisa ele quer voltar para a terra natal dele, já que a proposta que ele tem é muito boa do Benfica. Então ele optou bem, ele optou pelo Benfica e está num grande clube, e ele já teve um trabalho muito bom no Benfica, né? Foi campeão lá. Meu amigo Elzo Luiz Coelho, volante de Machado, que deixou o Falcão no banco de reservas. Eu vou perguntar para o Falcão, você ficou no banco do Elzo, ainda vou trazer o Falcão aqui nos canalhas. Ele vai falar, fiquei, né? Fazer o quê? Daqui a pouco a gente fala um pouco da Copa de 86, mas você disse uma coisa importante aí. Você disse, por amor, tem que ter amor. Você disse a palavra amor. É o seguinte, o Jesus tem muita gratidão por esse presidente atual do Benfica, porque ele foi o presidente que colocou ele no Benfica a primeira vez, deu essa oportunidade a ele. E está passando por um momento político, como você disse aí, muito difícil lá em Portugal.
Tem muita contestação em cima da administração do atual presidente, e a volta do Jesus tem a ver com isso também. Então, é um movimento de gratidão dele, a quem deu aquela primeira oportunidade lá no início da carreira. Ele falou, vou voltar e vou ajudar o cara, porque o meu nome está forte agora. E tem, Elza, aí eu tenho que citar, Os Canalhas não é um programa de fofoca, é um programa inteligente, de conversa, mas teve um papo muito claro, vazou nas redes sociais que o Jesus teria uma relação extraconjugal no Brasil, estaria apaixonado por uma advogada do Rio de Janeiro. Eu não sei se isso é verdade, se isso é mentira. O que eu sei é que essas coisas passionais, elas mexem no mundo do futebol. O Dudu ontem deu uma entrevista para o UOL e ele disse que sim, que a briga com a esposa dele, seja lá quem tem razão, também foi um dos fatores que motivou ele embora para o Catar. Também foi. Essas coisas influenciam, né, Elza? Às vezes coisas que a gente nem fica sabendo, mas o jogador, o técnico, é um ser humano. Então tem muita coisa que às vezes a gente nunca vai ficar sabendo. Eu não estou dizendo aqui que o Jorge Jesus tinha amante, não tinha amante. Não é nenhum problema meu isso. Mas eu estou dizendo que podem haver motivos também que a gente nem sonha. Motivos imponderáveis, pessoais, fez o cara ir embora. Pode ser isso também, né? Quis voltar para a família, sei lá, pode até haver isso aí. Você acha que eu estou falando muita bobagem aqui, Elcio? Não, isso aí existe, ainda mais no mundo do futebol, né? Existe muita coisa nesse sentido, e é claro, e a gente é ser humano, né? E o Jorge Jesus também é um grande ser humano e pode ter passado por esses momentos aí. Mas, Rodrigo, o Benfica, o presidente do Benfica, independente do título ou não título do Benfica nessa atual temporada, que acabou o Porto sendo campeão nacional em Portugal, porque eles valorizam muito o campeonato nacional, independente disso tudo aí, já havia por parte do Benfica há mais de 30 dias o interesse pelo Jorge Jesus. Então, é verdade. A busca já vem lá atrás. Então, isso já vem essa conversa há muito tempo. Tanto que muitas pessoas me perguntaram, será que o flamenguista principalmente, né? Será que o Jorge Jesus não vai sair do Benfica? Eu falei, já é do Benfica, não vai sair do Benfica, já é do Benfica. Isso há 10 dias atrás, 15 dias atrás. Porque eu tenho conversado muito em Portugal e sei, e sabia, né? E sabia do interesse do Benfica, era muito grande, que o Jorge Jesus, inclusive, é muito agradecido, como você disse agora há pouco, ao atual presidente, porque foi ele que acreditou nele no momento importante do Benfica, que precisava ter conquistas, e o Jorge Jesus entrou e conseguiu buscar essas conquistas. E isso hoje, somando a grande temporada dele aqui no Flamengo, isso motivou ainda mais ao presidente fazer uma proposta ao Jorge Jesus. Ele não pensou duas vezes pela gratidão que ele tem com o presidente. E também pode ter certeza que ele tem também com todos os adeptos do Benfica, os sócios do Benfica, porque é um clube realmente de muita torcida, como é o Flamengo aqui no Brasil, é o Benfica em Portugal, na Europa. Então, era difícil demais para segurar. Então, essa motivação de amor, se tem ou não tem, é complicado, porque isso já vem lá atrás, entendeu? Já vem lá para trás. Então, eu acredito que foi mais pela gratidão realmente, e pelo amor que ele tem no país dele e no próprio Benfica, do que pelo tempo que dirigiu o Benfica, um clube de massa. Só para situar quem está nos assistindo, hoje, terça-feira, agora por volta de 2h30 da tarde, o treinador português Jorge Jesus chegou hoje de manhã em Lisboa para acertar o seu retorno ao Benfica, após 2 temporadas comandando o Flamengo, e viajou acompanhado do Luiz Felipe Vieira, que é o presidente do Benfica. Nós estamos dizendo aqui, o cara veio até o Brasil buscá-lo, voltou com ele para Lisboa, desembarcaram lá no aeroporto de Tílios, que o Elzo conhece tão bem, Cascais, né, Elzo? Meia hora de carro ali da capital de Lisboa. Cascais, Elzo, já era esse o aeroporto que vocês desembarcavam, de Machado, de Minas Gerais para Portugal? Cascais é bom demais, viu? Tem que conhecer lá, viu, Rodrigo? Tem que conhecer. Falta um pouquinho de Cascais para mim. Não falta. Elzo, e quer dizer que você tinha, então, a informação, já conversando com seus amigos lá do Benfica, de que não tinha jeito, né? Eles estavam muito decididos mesmo a levarem o Jorge Jesus de volta, né? Estava assim, Rodrigo, isso já vem já há algum tempo, desde quando o Jorge Jesus classificou naquele grande jogo do Flamengo,
na final da Libertadores, né? Aquela virada, né, de 2-1, tá lembrado, Rodrigo? Claro. Então, quando teve aquela virada ali que o Flamengo já foi para disputar o Mundial, campeão da Libertadores, já era. Já ali o Benfica já começou a procurar o Jorge Jesus, ali já começou uma conversa. Então, há muito tempo atrás já tem essa conversa. Então, aquilo que ele fez aqui no Flamengo somou muito para retornar ao futebol português. E eu já sabia disso, eu me lembro de conversar na rodinha de flamenguista, que sempre perguntando, e o Jorge Jesus passou a ser, assim, talvez o principal pessoa dentro do Flamengo para todos nós, para todos os flamenguistas, né, vamos dizer assim, e sempre havia preocupação do torcedor, porque o torcedor quer ver seu time ganhando, e na mão do Jorge Jesus está ganhando. Então o cara sempre perguntava, como eu sou do futebol, vivi a vida no futebol, eles vinham tirar informações comigo e eu falava, gente, o Jorge Jesus vai embora para o Benfica, o Jorge Jesus vai voltar para o Benfica. Ah, mas o Benfica não tem condição, o Jorge Jesus vai voltar ao Benfica. O Flamengo não deixa sair para o Jorge Jesus vai voltar ao Benfica. Isso acabou acontecendo agora, foi a prova. Há 30 dias atrás, estou sabendo que já tinha acertado com o Benfica, todos os detalhes, faltaram coisas mínimas que faltavam, e hoje está se apresentando lá, né? Já começou o treinamento, ele já chega lá e já começa também, viu? Hoje já desce para o campo. Agora, o Célio Costa, que é nosso telespectador assíduo dos canais, está falando aqui no chat do UOL que é muito mais difícil para o Jorge Jesus chegar a um título mundial ou uma final pelo Benfica do que pelo Flamengo, porque lá tem que passar pelas fases lá nas ligas europeias, e aí joga contra os grandes da Espanha, os grandes da Inglaterra, os grandes da Alemanha. Pelo Flamengo ele cortava caminho, né, Elza? Tanto é que chegou na final contra o Liverpool no ano passado. Aqui, claro, a gente respeita muito a Libertadores, né? É um campeonato muito forte para nós aqui na América do Sul. E o Flamengo chegou na final, chegou e foi campeão. Mas lá é muito mais difícil porque a concorrência europeia é muito forte. Então ali você vai enfrentar ali grandes clubes do futebol europeu. Eu que tive o privilégio de disputar os campeonatos da Europa e chegar até uma final da Champions League, sei que lá é muito mais difícil para você chegar. E é claro, eu cheguei uma final com o Benfica, não fui campeão, perdemos nas penalidades, uma equipe muito forte nossa naquela altura, e infelizmente não fomos campeões. Mas tenho orgulho de ter sido vice-campeão, porque é muito valorizado na Europa o vice-campeonato também, principalmente numa Champions League. Então, para o Flamengo lá, seria muito mais difícil chegar para disputar um Mundial. Aqui fica bem mais fácil. Então, o Jorge Jesus lá ele vai ter muita dificuldade. É claro que o Benfica, como eu disse, é um dos grandes clubes da Europa, mas a concorrência lá é muito mais forte para poder chegar numa final de Champions League e passar e ir para disputar um final do Mundial. Noel, você disse aí, eu cheguei numa final de Champions League, eu joguei uma Copinha do México 86. Tudo que você fez na sua vida é grandioso, você fala com uma humildade tremenda, pouco vista em jogador e em jogador. Você acha que isso também é um dos segredos do sucesso, Elza? Por isso que você chegou onde chegou? Porque nunca precisou ficar falando, sempre jogou o seu ali quietinho, fez a tua. E hoje está difícil, né? Porque hoje é holofote para todo lugar, todo mundo quer falar. Eu sempre fui muito humilde, né? Desde quando jogava, sempre respeitava muito os meus companheiros e tinha uma certa liderança, uma liderança muito bacana e que respeitava não só os jogadores, mas principalmente a comissão técnica, a diretoria de clube por onde eu passei. E sempre fiz uma média para jogar nos clubes, tá, Rodrigo? Eu sempre fui muito organizado nesse sentido, né? Eu dizia assim, eu vou jogar em clube de 2,5 a 3 anos, para mim direcionar o tempo da minha carreira. Então, no Benfica foi 3, no Atlético Mineiro 3, no Palmeiras foi 2 anos e meio, né? Na Inter de Limeira foi 2 anos e meio, no Pinhalense foi 2 anos, que 1 ano eu tive a lesão. Então, eu sempre dividi isso, né? Dividi pelo profissional que era, não que... E sempre saía como ídolo dos clubes onde eu passei. Sempre saí como ídolo e com todo o respeito, não só do torcedor, mas do próprio dirigente. Então, o futebol me fez ter essa humildade, sabe? Até esses dias uma pessoa queria falar, eu não vejo você mostrar um troféu seu, você não mostra nada. Você não... Falei, eu tenho lá, mas eu tenho vergonha de mostrar. Entendeu? Então, são coisas que a gente tem aí troféu aí, mas eu sou meio tímido nisso, meu Rodrigo. Tem chuteira de ouro, bola de prata, um monte de coisa, mas deixa ela para lá.
Vamos conversar, Rodrigo. Vamos falar de futebol, que é muito gostoso. Elza Luizio Coelho, tem tudo. Inclusive tem um título que acho que ninguém mais tem. Ele nunca foi expulso na carreira, mesmo jogando como um primeiro volante muitas vezes, às vezes como segundo. Quer dizer, teoricamente era um jogador que tinha que marcar muito, às vezes chegar, e nunca foi expulso na carreira, Elza. É verdade isso? Verdade, Rodrigo. Eu tinha uma coisa muito bacana que era o respeito ao adversário. Então, como que eu fazia para mim poder marcar um adversário de alto nível? Eu era o treinamento físico. Você bem fisicamente, saber jogar como eu sabia jogar, hoje eu posso falar isso. Se perguntasse quando eu jogava, eu falava que eu não sabia não, que eu ia aprender. Mas hoje eu posso falar que eu sabia jogar e trabalhei muito condicionamento físico para que eu pudesse me destacar nos clubes onde eu joguei. E até esse dia passou uma jogada minha no Benfica, nem lembrava disso, mandaram aí para mim. E eu olhei aquela jogada e falei, o Neymar faz a metade dessa, eu fiz uma só. Eu vi essa jogada, depois eu vou ver até se o pessoal do UOL coloca no ar aí, agora na live acho que dá, mas você dá uma pedalada, limpa 2, 3 jogadores, jogada de meio atacante, quando você é meio de contenção, né? Eu driblei 5 jogadores. Se você analisar a passada de pé, minha jogada antiga, né, que eles falam que o Robinho dava pedalada, a minha pedalada era para frente e derrubava 2, 3. E eu me lembro que eu cheguei, quando eu cortei o goleiro, que eu ia fazer o gol, o cara me derrubou. Só que o árbitro não deu penalidade. Estava 2-0 para nós. Na semifinal, ele falou para mim, segue. Vai acabar o jogo, não vou dar, já está 2-0. Então, tudo bem. Mas merecia ter dado a penalidade, que aí eu ia bater aquele pênalti. Foi uma jogada maravilhosa. Deixa eu avisar novamente a nossa audiência aqui, que já é grande, que o João Carlos Albuquerque, o canalha, daqui a pouquinho com a gente, está com um problema de conexão, que é absolutamente natural nessa época. Tantas lives, internet, o Brasil com essa internet também vergonhosa que nós temos até hoje. Daqui a pouquinho, se tudo der certo, o João entra com a gente. O João, camisa 10 dessa equipe aqui. Você jogou com muito camisa 10, falando nisso, importante, né, Elzo? Mas o grande camisa 10 da sua carreira foi o seu técnico? Foi o Tele Santana? Vamos dizer, eu tive vários treinadores, né? Eu tive vários treinadores e até o primeiro treinador que eu tive na Penhalense, esse o Wilson Neri, e esse Wilson Neri, seu Wilson Neri, esse professor, ele chegou para mim e falou assim, ó, com apenas 16 anos e meio, ele falou, Elzo, você tem uma capacidade técnica diferenciada, você carrega a bola sem olhar nela, isso é difícil. E você só tem que trabalhar para acertar os passes, porque o resto você tem tudo de perfeito, você tem tudo para ser um dia um grande jogador do futebol brasileiro. Então são essas coisas que começou a fazer um trabalho comigo. E é claro, depois eu tive outros treinadores, como Rubens Minelli, Procópio Cardoso no Clube Atlético Mineiro, no Benfica, Toni, Erickson. Então eu tive grandes treinadores, mas o Tele, não é porque eu fui para a seleção brasileira, não é porque eu fui... Quem foi seu técnico no Benfica em Portugal? Foi o Erickson, que foi técnico da Suécia, e uma das fotos da Inglaterra, da Suécia. Mas o grande treinador meu lá foi o Toni. O Toni era um ex-jogador do Benfica e que tinha assim, um carinho muito grande dos jogadores e do próprio torcedor. Tanto que eu fui 3 vezes campeão com o Benfica e vice-campeão da Champions League. E tive também o Erickson, lá fala Erickson, né? Aqui fala Erickson, lá é Erickson, que foi também um treinador meu também no Benfica, teve um treinador da Dinamarca também. Hoje que está no Santos lá, o Josualdo Ferreira, uma pessoa fantástica, o Santos está de parabéns na contratação dele, conheço muito bem o Josualdo. Na época ele era da comissão técnica do Benfica, trabalhou com o Toni durante muitos anos, trabalhou com o Erickson, trabalhou com o treinador, não me lembro lá, que era da Dinamarca. Então ele tinha assim, um trabalho muito grande que ele fez nos clubes. Depois virou treinador. Então o Gesualdo, você chegou a trabalhar com o Gesualdo, mas ele ainda estava no início da carreira de técnico, era mais um assistente ali do pessoal. Ele era assistente do Toni, do Erickson, mas era um assistente, assim, eu me lembro que ele chegou perto de mim um dia e falou, Elzo, vamos trabalhar mais essa musculatura da perna direita, porque nós precisamos muito dessa sua perna direita, que é onde eu tinha feito a minha cirurgia. Então era uma pessoa que preocupava com o jogador, assim, sabe? O Josualdo tinha, assim, uma visão técnica do futebol muito grande.
O dia que o Santos contratou ele, eu vi a pessoa questionando, apesar por causa da idade dele, né, de ser uma pessoa mais velha, eu vi muita gente questionar sobre isso. Olha, o Santos está trazendo um grande treinador, porque eu conheço muito bem o passado e a pessoa do Josualdo Ferreira. Então, para o futebol brasileiro, somou muito isso, a vinda dele aqui, porque é do mesmo nível do Jorge Jesus, tem tudo para fazer um grande trabalho no Santos, e é claro, é uma pessoa que tem uma experiência muito grande no futebol europeu, e foi campeão como o Porto, campeão como o próprio Benfica, fez grandes trabalhos lá. Ah, que ótimo, mas eu te tirei da resposta, aí você estava falando olha, tem Erickson, tem Gesualdo, tem Toninho, tem seu Wilson, tem... Claro. Mas teve Santana, né, Elcio? O Tele, porque eu trabalhei com vários treinadores, inclusive os treinadores do Benfica, foi depois da Copa do Mundo. O Tele, ele foi não só como treinador meu dentro do campo, excelente, mas fora do campo também, né? Porque foi ele que me deu aquela dura, eu entendi o recado dele, se eu não tivesse entendido, tinha sido um fraco, tinha voltado para casa. Eu entendi o que ele queria de mim na seleção brasileira, eu entendi que ele precisava de um cara que resguardasse o setor defensivo da seleção brasileira. Ele via em mim uma qualidade para isso, né? Só que para isso eu tinha que entender, né? Eu tinha que aguentar certas coisas, como aguentei, principalmente quando eu levei aquela dura nele, que eu contei da outra vez. Já ficou famosa aquela história, o Tele escorraçou, entre aspas, o Elzo, mas para mexer com o brilho dele, para ele ser o grande jogador que ele foi na Copa de 86, né, Elzo? Eu não sei se você se lembra, uma vez que nós estávamos na casa dele, nós fomos fazer uma entrevistá-lo, né? Fazia parte lá, nós dois, lá na IPTV. Chegou aí, Elzo. Olha quem chegou na conversa. Chegou o João aí, não? Aleluia! Aleluia! Consegui! Que chegada, João. Que chegada aí. Que beleza. Tudo bom, Elzo? Tudo bem, e você? Tá bom, meu amigo? Precisei jogar... Desculpe cortar vocês aí. Eu estou acompanhando a conversa, mas não estava conseguindo entrar de jeito nenhum. Joguei fora tudo que eu tinha no meu celular agora para conseguir instalar... Preciso comprar um celular urgente. Quem tiver um celular moderno, quiser mandar para mim, eu vou botar aqui um... Olha, eu vou te contar, estou até suando. Que bom que você está aqui, João. Você faz parte dessa classe que tinha Elzo, Seleção, Benfica, Jorge Jesus, e ele estava falando sobre Tele Santana agora, né, Elzo? Então, olha aqui, ó. Olha aqui, Elzo. Vamos ver se você consegue enxergar aqui, ó. Puxa vida, rapaz. O Elzo aí, cara. Esse era o jogador, hein? Não, aqui, olha. É uma revista Placar, de 1986. Uhum. Aqui, ó. Como o Tele vai armar a seleção. Aí tem aqui, ó. A vitória de 2 obstinados. As mais surpreendentes convocações de Tele Santana premiaram 2 obstinados, um veterano e um estreante. O veterano Dirceu, único jogador que participou das 3 últimas Copas que o Brasil perdeu. Ele participou de 74, 78, 82, foi convocado em 86. Volta à seleção por manter, aos 33 anos, as mesmas virtudes que nos preparativos para a Espanha haviam impressionado o treinador, como um grande aguerrimento e uma extraordinária disciplina tática. Já o estreante Elcio teve a decisiva recomendação de Neylor Lasmar, médico do Clube Atlético Mineiro e da própria seleção. Ele vai estourar, garante Neylor, que se impressionou sobretudo na decisão do último Campeonato Mineiro, quando o Elcio atuou com febre e uma bandagem para se proteger de 7 pontos na testa. Elcio, 25 anos, 12 irmãos, não se mostra menos confiante que Dirceu. Volante como eu, só Cerezo, afirma seguro. Como Dirceu, ele tem certeza de que não será cortado e estará entre os 22 que irão ao México. Verdade. Dirceu, João, era um atleta exemplar para todos nós, tá? E ele era talvez o jogador com a marca maior do futebol brasileiro. Com todo respeito ao Zico, né? Com todo respeito, o Zico era realmente separado, mas de todos nós ali, o Dirceuzinho
ele já tinha uma experiência muito grande, não só em Copa do Mundo, mas nos clubes europeus por onde ele jogava, e era um conselheiro. Eu me lembro que eu cheguei na seleção brasileira e depois do Zico, fiz amizade com o Dirceu, ele ficava sempre perto de mim e falava assim, tem que cuidar de você, menino. Você tem um futuro muito grande aqui. Você pode ter certeza. Ele falava, sua concorrência é forte, mas sua vontade de vencer é muito maior do que a força da concorrência. Vai firme que você vence. E o Dirceu, eu acho que eu nunca comentei isso com o Rodrigo, mas era uma pessoa espetacular. Infelizmente, o Dirceu não ficou entre os 22, não foi por condição técnica. Não lembro, um treinamento lá no México, ele dividiu uma bola com o Paulo Vitor e teve uma lesão no joelho. E aí ele acabou sendo cortado da seleção brasileira, que foi uma pena para todos nós. É claro que ali existia uma concorrência, né? Ninguém queria sair. O Dirceu saindo, sobrava vaga para outro, né? Só que a gente não podia perder o grande, né? E ele era um grande. E eu tenho certeza que se tivesse ficado com a gente, ia somar muito para a gente ter conquistado aquele título, que infelizmente não aconteceu. E para quem não sabe, uma tragédia terrível, né, daquelas muito dolorosas e tal, abateu-se sobre o Dirceu aos 43 anos de idade, um acidente de carro. Ele estava com um amigo dirigindo o seu Puma na Barra da Tijuca, ou no Recreio dos Bandeirantes, e o carro se chocou com um Monza, e o Dirceu morreu aos 43 anos de idade, deixando esposa, filhos. Foi uma consternação, foi uma coisa trágica, realmente. Um horror. Foi um horror a morte do Dirceu, me lembro bem. E coisas que acontecem nessa vida louca, né? A gente está aqui sem saber o que vai acontecer no próximo minuto. Mas, voltando à história do Jorge Jesus, eu ouvi tudo que vocês disseram. Eu queria acrescentar o seguinte: eu acho que tem uma estratégia, principalmente quando se trata de técnico estrangeiro. Não é só o dinheiro. Eu acho que é muito perigoso para o técnico, para um treinador que faz o sucesso que o Jorge Jesus fez no Flamengo, encarar a próxima temporada, se ele receber uma proposta milionária. Ele deixa um legado, deixa a sua marca, deixa a porta aberta e volta para o seu país para colher os frutos, como você mesmo disse, Elzo, porque a temporada no Flamengo abriu outras portas para ele, sem correr o risco de não alcançar o mesmo sucesso na temporada seguinte. O próprio Sampaoli fez uma coisa fantástica no Santos. O Santos foi vice-campeão, goleando, inclusive, o Flamengo na última rodada, na Vila Belmiro, por 4-0. O Sampaoli tinha tudo, dizia que Santos era um lugar encantador, que ele era adorado, que a cidade era demais, que ele dá. No fim, ele quis. As extrapolações todas que o presidente do Santos contou aqui para a gente, né, no papo aqui no UOL, ele queria sair, porque se no ano seguinte não faz o mesmo sucesso, no Brasil você sabe como é que é. Por exemplo, todos nós sabemos qual era o meio-campo da seleção brasileira de 58, de 62, né, Zito e Didi, de 70, Clodoaldo e Gerson, e mais o Rivelino, que era um falso ponta. Agora, se eu perguntar para vocês... Entrou... Você desligar o computador, está dando uma interferenciazinha de áudio. Deixa só o celular. Mas o que o João só pode responder, Elzo, o que ele está colocando é isso mesmo, que lá o risco dele ter um sucesso cair é menor, ele já está num time grande. Ele conquistou tudo aqui, o Jorge Jesus. Ele conquistou tudo aquilo que foi colocado em prática, ele conseguiu conquistar, a não ser o Mundial, né? Mas o Mundial também ele disputou de igual para igual, a equipe do Flamengo. Infelizmente acontece, o futebol tem dessas coisas, um vacilo, um momento, em fração de segundos, né? Você acaba sofrendo uma derrota, foi o que aconteceu com o Flamengo na prorrogação. Mas o futebol tem isso, né? Mas o Jorge Jesus era muito difícil. Eu até disse aqui, João, você não estava, agora há pouco, você estava chegando aí,
até disse sobre, claro, você ouviu também, você estava ouvindo, você estava acompanhando, o Jorge Jesus, desde do final do Mundial, ele já estava sendo contratado pelo Benfica, né? E ele sabia que, para ele repetir o feito do Flamengo aqui, é muito complicado. As coisas mudam. Você vê, o Flamengo agora foi disputar a final do Carioca, perdeu o primeiro jogo, acho que é a Taça Rio, né? Eu faço a confusão com esse campeonato do Rio lá. Os pênaltis do Fluminense. Não, eles mesmos fazem confusão. Até a federação faz confusão lá. Pode ficar tranquilos. Só para terminar, desculpe, só para terminar o que eu estava dizendo, é assim, se você fizer uma pesquisa, qual era o meio-campo da seleção brasileira que foi campeã do mundo? Né, de 58, de 62, 70, 94, 2000, todo mundo sabe. Agora, se você perguntar, e o meio-campo da seleção de 82, de 78, 76, de 86, de 66, seleções que não conquistaram a Copa do Mundo, eu garanto para você que a grande maioria não saberá dizer quem eram os jogadores que formavam o meio-campo. Porque o sonho do jogador é chegar à seleção brasileira, pelo menos era, numa época aí, hoje em dia não sei se é tão... Eu acho que muitos preferem jogar num grande clube da Europa do que jogar na seleção brasileira, e estando na seleção, disputar uma Copa do Mundo. E estando numa Copa do Mundo é ganhar o título, porque se não ganha o título, o cara não entra para a história e é esquecido como se nem tivesse jogado a bola que você jogou, por exemplo. Então, acho que tem todas essas questões emocionais também, né, que envolvem a carreira do jogador. É verdade, João. Até esse dia aconteceu uma coisa engraçada. Eu estava num clube aqui na minha cidade, Machado, e tinha um garoto fazendo uma palavra cruzada, né? E o pai dele joga futebol com a gente. Aí esse garoto virou pro pai dele e falou: pai, eu estou fazendo a palavra cruzada aqui, só falta uma coisa para mim acertar. Qual que é o volante com 4 letras da Copa de 86? Aí o pai dele olhou, tá do teu lado aí, rapaz, é o Elzo. Genial. Então tem essas coisas, viu, Rodrigo? Então a gente tem que, infelizmente, como você falou, sem ir para a Copa do Mundo, jogar uma Copa do Mundo, ótimo. Agora, sem ir para a Copa do Mundo também e ficar no banco de reserva e jogar, é melhor não ir. Porque eu vou ser sincero com você, ou você vai para jogar, agora a única pena foi que eu não ganhei o título. Se eu ganhei o título, eu estava na história também. Mas infelizmente não ganhei. Mas que eu joguei todos os jogos da Copa e não fui substituído e fui o melhor do Brasil, eu fui. Isso aí eu tenho orgulho em dizer. E onde o jovem lá com a gente. Aliás, eu quero relembrar, isso já foi relembrado várias vezes, mas eu quero relembrar, João, pode me socorrer aí, no final do jogo contra a França, que era a partida que a gente perdeu fatidicamente nos pênaltis, a França sai num contra-ataque, porque o Brasil está todo à frente, e acho que o Tigana, se eu não me engano, pelo lado esquerdo da França, lado direito do Brasil, sai sozinho, vai quase cara a cara com o Carlos goleiro, o Elzo numa recuperação absurda daquele pique, rouba a bola dele, arma o contra-ataque do Brasil, a bola chega à linha de fundo, já nos acréscimos, alguém cruza, eu não me lembro quem, o Careca cruza o Sócrates embaixo da linha, fatidicamente também, perde aquele gol, já nos acréscimos, fizesse o gol, consagraria Elzo, seleção, título mundial, estaríamos aqui hoje falando não com o Elzo de Machado, mas com o Elzo, camisa não sei o quê. As manchetes seriam muito maiores por causa de um lance, um detalhe. A vida é do imponderável, né? Que coisa. Pois é, mas é por isso que eu acho, Rodrigo, que a gente tem a obrigação de conversar com os nossos ídolos do passado, né? Além dos jogadores, evidentemente, que estão em atividade, treinadores e tal, porque a gente precisa... A gente que ganhou dinheiro trabalhando com futebol, a gente tem a obrigação de preservar a memória. O brasileiro já tem uma dificuldade enorme de cultivar a sua história, né? Seja política, cinematográfica, musical, esportiva, né? Eu estou me deliciando com essas reprises de jogos, tanto de futebol quanto de voleibol. Tenho assistido diariamente e fico encantado com o talento dos nossos atletas, né? Tem uma outra revista Placar aqui, ó. A seleção que nós queremos. A revista Placar fez uma enquete com Osmar Santos, com Sérgio Cabral, pai,
com o João Saldanha, o Roberto Drummond, que assinava a coluna Bola na Marca, no estado de Minas, com o Rui Carlos Osterman, lá de Porto Alegre, com o Lauro Quadros, João Ubaldo Ribeiro, que é um dos meus escritores favoritos e tal, Fagner, Nelson Mota, o maestro Arthur Moreira Lima, o Lourenço de Aféria, que era um cronista daqui de São Paulo. Bom, tem até o Toninho Horta, Gonzaguinha, Lima Duarte, Dias Gomes e tal. E não foi só o Neylor Lasmar que recomendou o Elzo, não. O pessoal de Minas conhecia muito bem o futebol do Elzo. O Roberto Drummond, por exemplo, lista aqui os jogadores que deveriam ser convocados pelo Pelé e coloca o Elzo. O excelente violonista Toninho Horta, mineiro também, apaixonado pelo América, coloca o Elzo aqui na lista de sugestões para o Tele Santana. Quem mais? De Minas tem mais gente aqui colocando o Elzo. Então, quem estava vendo o Elzo jogar bola tinha certeza que ele precisava estar naquela seleção de 86. Eu achei uma delícia. Então, eu não sou saudosista, assim, a ponto de ficar lamentando o que passou e tal, mas eu adoro as coisas legais do passado. Havia muita porcaria também. A Guerra do Vietnã, por exemplo, é uma coisa do passado, mas é uma coisa que me atormenta até hoje. Eu tenho pesadelo até hoje com a Guerra do Vietnã, que é para mim, foi a maior covardia da história, num país pobre, miserável, e aqueles aviões despejando toneladas de bombas em cima daquela gente humilde. Para mim, foi uma das coisas mais trágicas da história da humanidade, comparável ao nazismo. Mas, enfim. João, antes do Elzo responder, viu, Elzo? Hoje o UOL tem uma live aqui também, às 3h05 no máximo a gente tem que entregar. Eu já aproveito para pedir desculpas a você, ao próprio UOL. Problemas de conexão, né, João? A gente tem a todo momento nesse país, inclusive conexão política. Então, conexão de internet está tudo normal. Mas eu quero dizer o seguinte, e depois eu vou deixar o Elzo responder e passar para o João encerrar. A gente vai continuar resgatando grandes jogadores. O Elzo tem muita história para contar, é amigo pessoal nosso. O João falou da tragédia do Dirceu. O Elzo tem uma tragédia na vida pessoal dele, ele perdeu um filho também num acidente de carro. A gente não vai tocar nesse assunto, porque já tocou demais. O Elzo é o cara que jogou todos os jogos da Copa de 86, tem uma história brilhante com o Pelé. Agora, tem muita gente, Elzo, que fala aqui que se você tivesse em 82, o Brasil ganharia aquela Copa. Não é bem provável. Porque você marcava, corria, como esse pique que você recuperou a bola contra a França. E eu quero dizer para você, Elzo, que aquela música do Oswaldo Montenegro, Faça uma Lista dos Grandes Amigos, se eu cantar ela, certamente você vai estar em todas as vezes que eu cantar. Você é um grande amigo meu, é uma referência para mim como ser humano, como jogador, principalmente porque você foi, e nunca precisou falar que foi. Você sempre fez o teu na tua, chegou a uma Copa do Mundo, foi vice-campeão de uma Champions League pelo Benfica, está aqui falando com a gente. Quando a gente liga, se atende. A gente quer ir tomar um chopp na sua fazenda, aí no sul de Minas, eu com o João, quando acabar essa pandemia aí. Viu? Nossa, vai ser um prazer, Rodrigo. Antes de eu completar uma coisa, eu tenho que falar uma coisa para o João aqui, senão, João, eu vou acabar apanhando. Você tem um fã, você e o Rodrigo, que é o Beto de Porto Ferreira. E o Beto adora jogar aquelas peladas de final de semana, e ele é o artilheiro da alegria, é o cara que faz gols. E ele falou, Elzo, o dia que você estiver lá, perto do João e do Rodrigo, diz que eu mandei um abraço para eles, que eu sou fã deles, então estou aí te passando um recado do Beto lá de Porto Ferreira, adora você. Abraço, Beto. Tá, muito obrigado, querido. Quer recebê-los, inclusive, com uma grande festa em Porto Ferreira. Eu falei, tudo bem, ó. A gente vai. A gente vai. Me chama que eu vou. Mas, viu, Rodrigo, obrigado aí das palavras, cara. Você emociona a gente aqui com as palavras suas. O João, a gente teve o privilégio aí de tê-lo junto na Copa do Mundo. Aquele período, o João acompanhou dentro do campo, né? Os momentos difíceis da seleção brasileira. E o que eu tenho sempre é que agradecer de pessoas como vocês. Porque lembra da história da gente, né, João? Como eu disse agora há pouco, contei a história do menino aí com a palavra cruzada, o menino do meu lado. Puxa vida, é duro.
mas ele não sabia, né? Porque às vezes, principalmente os mais novos, até estou gostando muito dessas lives, quero participar muito com vocês, porque está tendo a oportunidade dos garotos poder participarem. Esses dias, Rodrigo, eu sorteei uma camisa da seleção numa live, certo? Quem ganhou foi um menino de 14 anos. Olha para você. Então, ele agora está sabendo quem é o Elzo, entendeu? Como os outros que participam. Mas eu acho que o garoto estava em dúvida, um volante com 4 letras, ele estava em dúvida entre Zito, Dino, Dudu, Dema, Lino, Elzo. A dúvida dele era qual Ô, João, eu posso mostrar uma coisa aqui? Eu não gosto de mostrar essas coisas. Eu vou mostrar um troféu. Eu vou te contar, em 1 segundo eu conto. Rodrigo, olha aqui. Olha se vocês conseguem ver esse troféu aqui. Estão vendo aí? Hein? Consegue ler? Não, aqui está escrito. Olha aqui. Isso aqui foi uma homenagem que eu recebi em Porto Alegre. Eles criaram lá o troféu Paulo Roberto Falcão. E escolheram os 5 maiores camisas 5 do futebol brasileiro. E eu ganhei o troféu Paulo Roberto Falcão. Puxa vida. Isso é maravilhoso. A data está aqui, foi em abril de 2004. Tá? Eu recebi esse troféu da mão do Rubens Minelli. Puxa vida, que maravilha. Então é um orgulho muito grande. Desculpa, eu não gosto de mostrar isso não, João, porque acho que a gente fica... tem que mostrar. Então essa aqui eu tenho um carinho muito grande, como tem outros, né? Mas esse aqui foi vindo lá de Porto Alegre, escolhendo os melhores camisas 5, para mim foi um orgulho muito grande. Está falando isso, eu que vou lembrar isso, e a gente vai encerrar, passar a bola para o João fechar, porque realmente o Walt tem compromisso, porque o Falcão, mesmo vindo de contusão, Paulo Roberto Falcão, os maiores volantes da história do mundo, foi banco de reservas desse sujeito que está conversando com a gente na Copa de 86, por mérito do Elzo, e sem nenhum demérito ao Falcão, que não jogou bola, jogou muita bola. Muita bola, realmente. Só que o Elzo jogou no Benfica, no Palmeiras, na Índia de Limeira, no Atlético Mineiro, e onde passou, deixou isso daí, inclusive aqui nos Canários. Você é titular desse time aqui, viu, Elzo? Puxa vida, esse é para mim um privilégio muito grande, principalmente com o seu João aí, Deus me livre. Agora eu estou bem, viu, Rodrigo? Agora eu já posso até bater pênalti, com certeza. Olha, eu agradeço demais. Lamento que eu não tenha conseguido participar da conversa toda, mas o Elzo é o tipo do cara que a gente quer que volte sempre, né, Rodrigo? Todo mês. Grande abraço ao Elzo, Rodrigo e a todos que acompanharam a gente. E eu tenho medo de comprar um celular mais moderno e não saber manuseá-lo. Então, eu acho que eu preciso de uma assessoria. Eu vou resolver esse problema. No próximo programa estarei aqui firme. Tchau, gente. Um abraço. Hein? Um abraço. Obrigado. Tchau, gente. Tchau.